Boa noite. Vamos lá, vamos estudar esta noite, irmãos. Vamos pensar um pouco na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Colossenses. Eu falei de manhã que nós íamos falar sobre ela. Então vamos pensar, abra aí em Colossenses. Essa é uma das 4 cartas que Paulo escreve da primeira prisão dele, né? Ele estava em Roma, uma prisão era uma prisão assim domiciliar, né? Ele estava preso por causa de acusação dos judeus. Os romanos prenderam, mas não prenderam muito, né? Olha aí, ele escreveu cartas. Dentre essas cartas, as 4 foram Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Foi isso que ele escreve. E aqui ele começa assim. Nós vamos estudar hoje, até, se possível, vamos tentar estudar os 10 primeiros versículos. Então eu vou ler aqui esses 10 primeiros versículos juntamente com os irmãos, tá bom? Diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e irmãos fiéis em Cristo que estão em Colossos, graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Graças damos ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo e já vai frutificando, como também entre vós desde o dia em que ouviste e conhecestes a graça de Deus em verdade. Como aprendestes de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo, o qual vos declarou também o vosso amor, o qual nos declarou também o vosso amor no Espírito. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Até aqui. Senhor Deus, muito obrigado por esta noite. Nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor toque o nosso coração, iluminando nossos caminhos, para que aprendamos, ó Pai, da Tua palavra, e que esta palavra, Senhor Deus, uma vez que ela entre em nosso coração, transforme, ó Pai, para ficarmos conformes à imagem de Cristo. É em nome dele que nós pedimos. Amém. Estamos aqui falando aos Colossenses, né? A igreja de Colossos era uma cidade ali à borda de um rio chamado Lico, né? Colossos, provavelmente essa igreja não foi organizada pelo apóstolo Paulo. Não há indícios de que Paulo tenha organizado esta igreja, mas é fruto do seu trabalho evangelístico. Nós temos que pensar que Paulo, ele fica 3 anos em Éfeso, né? Lembra que ele fala isso lá em Atos capítulo 20, eu vou para lá, depois eu volto para Colossenses, só para você ter, se você não quiser, é só uma informação histórica, né? Mas Atos capítulo 20, verso 31, o que o apóstolo Paulo, quando ele está falando com aqueles anciãos de Éfeso, já na sua despedida, ele diz assim: portanto vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei, dia e noite, ou noite e dia, de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Então, provavelmente, como Éfeso era assim a capital ali daquela parte da Ásia, né? Era forte. Tinha algumas cidades que faziam ali uma espécie de região metropolitana, estavam um pouco distante, mas Colossos, Laodiceia e Herápolis também era outra cidade que estava ali, são mencionadas na carta. E aí quem foi que organizou? Os comentaristas, eles creem que foi Epáfras, o que é mencionado aqui, né? Olha, verso 7, né? Como aprendestes de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo. Então, ele era o pastor
daquela igreja que estava lá em Colossos. E vamos aprendendo alguma coisa aqui, até dessa parte geográfica, né? Os Colossos, destas cidades que eu mencionei, era a de menor importância. Uma cidade assim que tinha a riqueza. Não, era uma cidade que tinha sido grande no passado, mas agora, na época de Paulo, já não era mais. Se nós pensarmos, por exemplo, em Laodiceia, que é uma cidade que está do lado ali. Na época, pelos registros históricos, era uma cidade já mais poderosa. Ela tinha uma boa indústria têxtil, ela tinha tratamentos médicos, era uma cidade, uma instância de águas térmicas, né? Então, era uma cidade maior. Colossos era menor. Mas interessante, eu vou dar um pulo para você em Colossenses 4,16. No final desta carta aos Colossenses, o apóstolo Paulo diz assim: e quando esta epístola, esta carta aqui, tiver sido lida entre vós, fazei que também seja lida na igreja dos Laodicenses, e a que veio de Laodiceia, lede-a vós também. Só que, você vai na Bíblia, procurar, carta do apóstolo Paulo aos Laodicenses, não tem. Por que não tem? Porque não foi inspirada. O Senhor Deus não preservou. Laodiceia, você vai ver uma bronca dela lá em Apocalipse. Eu não vou para lá hoje, para a gente não desvirtuar. Porque é outra lição que eu quero dar, que eu quero aprender com vocês. Primeiro é o seguinte: não importa o lugar. Deus não olhou as igrejas grandes. Nós temos aí cartas para Roma, grande capital do império, para Éfeso, uma cidade grande, e temos para Colossenses, cidade bem pequenininha. Não importa onde você está. Nós estamos aqui na periferia de São Paulo. Nós aqui é a periferia, nós estamos a 20 quilômetros quase do centro. Não tem jeito de falar. Quando as pessoas falam que eu moro longe, eu concordo. Eu falo, moro longe mesmo, você não tem que pegar o centro. Então, nós estamos longe. Mas o Senhor Deus, Ele é o Deus de toda a terra. E do mesmo jeito que Ele não quis preservar uma carta a uma igreja maior de Laodiceia, mas quis preservar a igreja, ou a carta para a igreja de Colossos, é o que nós aprendemos, que o Senhor Deus, Ele não faz questão do tamanho. Para Ele, todos somos iguais. Não importa onde você mora. Não importa a sua condição social. O Senhor Deus, Ele está olhando para os detalhes, como o irmão Ricardo pregou hoje pela manhã. Ele cuida dos detalhes. Não importa aqui, nós ficamos em Vila São José, os irmãos vão lá para Cuiabá, o irmão Pedro vem lá da divisa do Paraná. O Senhor Deus, Ele olha cada cidade. Onde vocês estão, tem o Evangelho pregando lá, sendo pregado lá em Cuiabá. Lá em Itapuá tinha pessoas lá pregando. Sempre tem. O Senhor Deus está cuidando de qualquer lugar que você esteja. Essa é uma lição que nós temos. Agora, continuando para Colossenses 1, no verso 2, ele diz assim: aos santos e irmãos em Cristo, que estão em Colossos, ou Colossos, eu já vi também essa pronúncia. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. E aqui nós temos que pensar para quem que ele está endereçando a carta. Ele fala aos santos, e eu preciso que você aí que está na internet, vocês que estão aqui, pense, a ideia que nós temos de santo hoje, por causa da influência católico-romana, santo seria uma pessoa pura, sem pecado. Neste sentido, somente Jesus seria santo. Não. Santo pegou essa conotação por causa de exemplos que se precisava, mas não é isso. A santidade aqui, a santificação, é porque foram separados. É só isso. Uma pessoa santificada,
é uma pessoa separada. É isso. Nós, quando aceitamos Cristo, fomos justificados e a partir daí somos santos, separados. Durante a nossa vida, nós vamos nos santificando. E a santificação total, somente quando nós morrermos e o Senhor Jesus nos levar, porque daí estaremos com o corpo glorificado. Então, quando ele fala aqui, ele fala de santos nesse sentido. Você vai ver que essa igreja, nós vamos ver daqui a pouco, ela tinha problemas. Mas o apóstolo Paulo fala santos. São os santos. Corinto tinha escândalos. Ele chama de santos. Separados. É desse jeito. Aliás, nós somos salvos pela graça e não por nossa santidade. Se você é uma pessoa que está aqui, olha, santo e crente fiel, é para você a carta. Aí você fala, não, mas eu não sou santo. Eu não sou esse crente fiel. Na verdade, então você é um bom candidato à salvação. Sabe por quê? A nossa ideia é que você olha uma pessoa assim como eu, né, vestido assim mais, esse é crente. Não olha para isso não. Não olha. Eu só aproveitei o frio e já peguei o guarda-roupa que estava lá, só por isso. Nada a ver. No calor a gente usa gravata, só indumentária. Não tem nada a ver com isso. Santidade não é isso. Aliás, ao contrário, para uma pessoa se tornar desse jeito aqui, santo e crente fiel, como está escrito aqui, ele tem que saber que é o vil pecador, que é a pior das pessoas. Quem se acha bom não se converte, porque não precisa de mais nada. Pensa bem, se eu já sou eu não sou, hein? Mas eu vou pensar em uma pessoa, vou dar um exemplo para não confundir. Se uma pessoa se acha boa, ela diz, olha, eu nunca matei, eu nunca roubei, eu nunca traí minha esposa, meu marido, eu sou fiel no meu trabalho, eu nem, olha, na faculdade, na escola, eu nem colava. Então, ele não precisa de Deus. Para que precisa de Deus? Do que ele está preocupado? Sabe o que precisa de Deus? Nós que sabemos que somos pecadores. Nós que sabemos que nós andamos numa escorregadia, numa estrada escorregadia, como o irmão Caio falou, que lá em Deuteronômio diz que estamos assim no resvalar do nosso pé, vem repentina destruição, porque nós andamos no pecado. É isso até, quando Paulo fala lá para aquela igreja de Corinto que eu mencionei agora, ele chama de santos, que são as pessoas separadas, ele fala disso. Quer ver? Olha, eu vou lá para 1 Coríntios só para você ter uma ideia, tá bom? O que é que Deus fez? 1 Coríntios, eu vou lá no capítulo 1, logo no começo de 1 Coríntios, tá? Volte algumas páginas na sua Bíblia ou no seu celular, aí no seu gadget, aí, né? Então, vamos lá. Primeiro que você vai ver aqui, no capítulo 1, verso 2, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo. Olha, ele está falando dos santos aqui. Em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Está vendo? Ele chama de santos. E aí ele fala, como é que Deus escolheu? Como é que Deus olha? Deus olha para a pessoa e fala, não, esse aqui tem cara de bonzinho, eu vou salvar esse. Não, aquele tem cara de ruim, não vou. Eu não vou, até porque Deus não olharia o rosto, né? Olharia o coração, né? Mas nós, seres humanos, já olhamos o rosto. Não tem cara, né? Você já viu? Se a pessoa tem cara de bandido, né? Não é assim, Deus não escolhe assim. Mas quando Deus sabe que um coração é ruim, sabe o que Ele faz? Aí Ele salva. Esse é o maior milagre de Deus. O milagre de Deus não é salvar uma pessoa honesta. O milagre de Deus é salvar uma pessoa que está lá no fundo do poço. Esse é o milagre de Deus. Ajudar uma pessoa que já está aqui na beiradinha é fácil. O mais difícil é pegar uma pessoa que está lá no fundo. E quando você pega no próprio capítulo 1, no verso 27 aqui de 1 Coríntios, olha o que ele diz. E Deus escolheu as coisas vis. Sabe o que é uma coisa vil? É uma coisa ruim, uma coisa desprezível. Ele diz, e Deus escolheu as coisas vis deste mundo, e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são,
para que nenhuma carne se glorie perante Ele. É assim que Deus faz. Então, algumas pessoas aqui sabem que são santificadas, sabem que são separadas. E sabe como que aconteceu isso? Aconteceu assim, um dia, elas, ou porque foram confrontadas com a palavra através de uma pregação, alguém que expôs ou lendo a Bíblia, através disso elas confrontaram e viram, puxa, eu sou esse vil pecador aqui, sou eu. E daí se arrepende dos pecados e aceita o Senhor Jesus como a única salvação que ele pode ter. Essa é a diferença. Então, isso é que é o vil. Mas quando o vil que é salvo, claro, né? Então não importa sua raça, sua cor, sua cultura, se você vem de uma grande cidade, se você vem de uma pequena cidade, não importa, porque Deus é o Senhor de toda a terra. E quando Ele nos santifica, Ele nos transforma. E olhe, pense um pouco na palavra transformar. Ontem à noite, no nosso culto, eu falei de Romanos 12:1, que fala para a gente não se conformar. A palavra é a mesma. Conformar é estar dentro da forma. Conforme. Transformar é trocar de forma. Nós somos transformados. Mudamos, isso é uma transformação. Mudou a forma. Pastor, e o que mudou? Mudou algo dentro de nós tão forte, é isso que nós vamos ver aqui em Colossos, né? Que Colossos, como eu falei, não tinha riqueza nenhuma, mas tem uma carta. Laodiceia era uma cidade mais rica, mas não tem a carta. Não que um é melhor que o outro, mas só olha como Deus escolhe. Quando Ele muda integralmente. Até o nosso cheiro muda. Sabia que o nosso cheiro muda? Porque agora nós temos que exalar um perfume diferente. Sabe aquela pessoa que a gente diz assim, olha, puxa, não quero nem pintado de ouro, quer dizer que o visual da pessoa nunca me agrada. Nós não devíamos falar isso. Eu acho que quando você aceita Cristo já não fala mais. Mas tem pessoas que você pode ter tanto ódio e falar, eu não gosto nem do cheiro da pessoa. Mas quando você aceita Cristo, nós somos transformados até pelo cheiro. Ainda em Coríntios, agora na segunda carta, eu vou voltar para Colossenses já, viu? Eu só quero que você me acompanhe aqui para falar desta igreja de Colossos. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, no verso 14, o apóstolo Paulo diz assim, e graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós, manifesta em todo o lugar a fragrância, perfume do seu conhecimento, porque para Deus somos o bom perfume de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. E onde é que vem isso? O que vem que, voltando para Colossenses, volte para Colossenses. Porque no verso 3, ele diz, graças damos ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, porque ouvimos da vossa fé em Cristo e do amor que tendes para com todos os santos. A igreja de Colosso aqui, ela está sendo elogiada, porque o perfume de Cristo se espalhou pela região. Os colossenses espalhavam o perfume de Cristo. E como é que nós espalhamos o perfume de Cristo? Nós espalhamos através de uma vida de devoção, através de uma vida de honestidade, através de uma vida de amor ao próximo, através de uma vida de tentar recuperar as pessoas. Sabe, os irmãos aí da nossa igreja e de outras, claro, que vão aí na capelania, há um contraste. Eles vão com moradores de rua. A grande maioria dos moradores de rua não toma banho. Não tem onde tomar banho. Mas daí você conversa com eles que vão para a capelania lá.
Tem algumas pessoas que falam, eu já fui cheiroso. Não uso essas palavras. Mas ele diz, eu ia na igreja com a minha mãe, a minha avó, talvez até a própria pessoa. Eu já estive numa igreja. Chegou perto do perfume. E daí sabe o que a gente faz lá? A gente vai tentar recuperar o perfume. A gente vai dizer, olha, sabe aquele vidro de perfume que você pega na sua casa, está todo empoeirado lá, mas daí quando você limpa, dentro ele está preservado. Fala, então vamos lá, vamos mostrar esse perfume de Cristo. Talvez você aí que está me assistindo aqui ou na internet, fala, um dia eu ouvi falar de Cristo. Então, talvez um dia você tenha sentido esse perfume, esse atraente perfume do Senhor Jesus Cristo, que o pecado estragou, mas você tem como voltar. E isso é que aquela igreja de Colossos estava fazendo, esparramando o evangelho de Cristo, a fé de Cristo, e por isso, sabe o que eles tinham? Eles tinham boa fama. Olha o que diz aqui, ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus. Eles ouviram, alguém falava, eles tinham esta característica. Isso tinha chegado aos ouvidos de Paulo. Epáfras, que é o portador da carta, parece que ele também leva a carta de Filemão, mas ele traz as notícias, olha, o evangelho está sendo esparramado, através do quê? Como é? Eles punham um megafone, nem tinha na época, mas vamos imaginar, eles saem nas praças, não, dá uma olhada como que era. O que eles ouviram? Eles ouviram a fé e o amor que eles tinham. Lembra dos 2 mandamentos? Amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a ti mesmo. Esse era a forma, esse era o canal, esse era o frasco de perfume que saía se esparramando. E agora eu quero pensar, nós estamos no mundo, irmãos, o mundo, a pandemia, nos trouxe à tona, não a fragilidade do corpo humano, não. A vacina, que a gente ouvia que 10 anos para... Vocês lembram no começo da história, né? Me corrijam aí, não era 10 anos fazer uma vacina? Eu escutava essa história sempre. 10 anos. Em menos de um ano fizeram. Puxa, a ciência rápida, hein? Rápida. O problema é que o presidente da OMS disse que nós estamos na maior catástrofe moral. Não era de saúde. Pega lá as declarações. Não estamos numa catástrofe de saúde, estamos numa catástrofe moral. Sabe por quê? Porque serviu para mostrar o pecado. Nós sentimos o cheiro do egoísmo. E eu quero agora pensar com você, como igreja, ou de Vila São José, ou de onde você faz parte, pensando em Colossos. Por volta do ano 65, antes do ano 70, Colossos foi devastada por um terremoto, então provavelmente essa carta, como não menciona, foi escrita antes. Foi devastada. Então, pandemia, terremoto, tal, um negócio que acontece. Esses eventos naturais. Mas mesmo assim, Paulo ouvia da fé e do amor deles. Estamos fazendo 1 ano e pouco de pandemia. Sente o seu cheiro. Vou brincar, não é para fazer assim. Não é isso. Isso aqui não, isso aqui faz um perfume. Cheiroso. Sente o cheiro. Analisa suas atitudes. Durante este 1 ano e meio, praticamente, as pessoas perceberam o seu perfume de Cristo? Nós ainda, se Cristo não vier, eu tenho certeza, não é profecia, porque eu sei que vai acontecer. Em breve, vocês aí de TI, cadê o pessoal de TI aí, vocês aí que trabalham na transmissão aí, TI aí, em breve, Rogério, você vai ver, os computadores vão ter cheiro, porque é possível, é plenamente possível, né? Não estou falando nada, vocês sabem que é. Lembra que no passado tinha umas revistas que vinha com cheiro?
Você raspava e vinha o cheiro na revista, ué. Então tem condição do cara criar alguma coisa, de falar, aperta esse botão e vai sair o cheiro. Claro que tem. Não é difícil, irmão, não é. É só descobrirem um jeito, que eu não sei qual. Mas tem um jeito, transmite imagem, transmite voz, vai transmitir cheiro. A gente consegue acessar, então vai conseguir transmitir, vai. Mas o cheiro de Cristo não precisa de tecnologia. São suas atitudes. Você vai ver que a carta aqui é centrada em Cristo e nas atitudes que nós temos para demonstrar Cristo. E aí eu quero perguntar para você, é uma pergunta retórica. Como é que foi a sua vida nesse 1 ano e meio aí? Falou do quê? De governo? De futebol? Hoje não vai falar ninguém de futebol, né? Porque hoje foi proibido no Brasil, né? Eu vi uma lei aí, né? Hoje foi proibido. Teve uma lei proibido de falar. Só na Argentina que pode falar hoje. Agora, estou brincando com vocês, hein, pessoal? Que vocês sabem que eu sou português, eu sou tudo feliz. Eu vou torcer para a Argentina. Não me bata, não. Torço para quem quiser. Qualquer um ganhou, tá bom para mim. Até porque na Argentina tem crente. Vocês pensam que lá é o inferno, mas lá não é. Lá tem crente na Argentina, viu, pessoal? Tenha certeza, não fica preocupado aí. Não brigue por causa de time de futebol. Não brigue, porque esse pessoal que ficou aí jogando de um lado para o outro, daqui a pouco sabe onde eles estão? Nem na Argentina, nem no Brasil. Estão lá na Europa, sabe? Comendo, gastando os euros, felizes, e nós vamos continuar aqui, brigando, e eles lá, ó. Enquanto nós aqui brigando, os caras sentados lá, comendo, né? Sei lá, né? Estão lá na Espanha, lá, presunto, pata negra lá, pagando em euro, e nós aqui, pessoal, correndo atrás da mortadela. É desse jeito. Cristo vale a pena. Cristo. Se você não fez isso, aproveita. Faz agora. Muda um pouco de atitude. Sabe, nós temos que pensar em Cristo. Esta igreja, ela tinha os problemas. E sabe qual eram os problemas? O problema é o mesmo de hoje. A gente vai deixando as coisas misturarem na nossa vida. E estas coisas tiram o foco. As coisas tiram o foco. Por quê? Porque nós deixamos que a nossa cultura religiosa, né, como vai acontecendo aqui, a Bíblia, nós vamos colocando algumas coisas nelas que não tem nada a ver. Olha o que acontecia lá em Colossos. Paulo elogia no começo, mas daí, como todo bom pai, ele chega, dá aquela acariciada e fala, agora senta aqui, temos que ter uma conversa. O que estava acontecendo em Colossos? Havia várias doutrinas dentro de gnosticismo e outras coisas que eu não vou explicar também, irmãos, porque não quero ser teológico aqui, mas só para dizer, resumo, o que eles estavam fazendo? Estavam colocando Jesus, não como Deus, mas como um semideus ou um anjo, como um profeta. Sabe, tem pessoas que acreditam em Cristo. Olha, os muçulmanos, eles acreditam em Cristo, sabia? Cristo é um profeta. Cristo é citado lá no Corão, ele é um profeta. Um problema, tem algumas religiões que creem em Cristo, só que o problema é que ele não é Deus. Esse é o problema. Eu até já contei aqui, certa vez eu estava fazendo um serviço com uma pessoa, e nós tínhamos que viajar. E comecei a falar de Cristo para ela, e ela, não, mas eu sei que Cristo foi um mestre, Cristo muito sábio, eu gosto até de ler sobre Jesus Cristo, porque para mim ele é o exemplo. E elogiou, e eu fiquei, aí eu perguntei, você já pensou por que ele teve que morrer na cruz? Aí a pessoa deu uma travada. Falei, ele disse que ele tinha que morrer, e ele se entregou para morrer. Você já pensou que se ele tivesse vivido 100 anos como uma boa pessoa, ele deixaria um bom exemplo para nós? Mas ele vive 33 anos, ele tem um ministério de 3, e ele muda o mundo com a morte e não com a vida. Sabe o que essa pessoa me disse? Uma pessoa estudada, hein? Eu nunca tinha pensado nisso. Se você não acreditar no Evangelho, não adianta. Olha o problema, eu vou ler agora o problema em Colossenses 1. Vai para o capítulo 1, verso 12, daqui a pouquinho eu volto. 12.
dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho de amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão, o pagamento dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Esse é o problema. Sabe, no panteão, né? Panteão é esse conjunto de deuses que os romanos tinham. Os romanos pegaram toda a mitologia grega e transformaram em deuses romanos, mas eram os mesmos deuses, com as mesmas histórias, né? Ah, pastor, olha, o ser humano gosta desse negócio de pegar Deus de outra terra, esses deuses aí, e ganhar dinheiro em cima deles, tenha certeza, né? Você aí, ó, Loki que o diga, hein? Você pega o Loki, é um deus lá, nada. Da mitologia nórdica lá, pessoal, é tudo, os carros que a gente tem, né? A gente tem, tinha, né? Agora, Apolo, Clio, é tudo Deus. Ainda dá dinheiro isso. E sabe o que acontecia aqui? Eles, para diferenciar Jesus, é o que Paulo fala lá com os atenienses, e aqui ele fala com os colossenses, há um Deus criador infinito. Esse Deus é Jesus. É isso que Paulo está falando aqui. Ele está falando, vocês precisam de saber que Jesus é antes de tudo. Lá em João, capítulo 1, verso 3, diz isso. Ele é o Criador, por ele tudo se fez. Esta é a diferença. Paulo está aqui falando, você precisa de saber que Jesus Cristo é o Deus. E para corrigir isso, Paulo fala, vamos corrigir esse ponto, e agora vamos continuar a carreira. Por quê? Porque não acabou ainda o caminho. Não acabou. Qual era o motivo? Por que não acabou? Volta para Colossenses, né, capítulo 1, que nós estamos vendo, verso 5. Por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade. Vamos na razão, a razão da igreja de Colossos exalar o perfume de Cristo, a razão de nós estarmos aqui, a razão de nós perseverarmos. Por quê? Ele diz aqui, por causa da esperança que está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. E agora vamos lembrar, o que é Evangelho? Pastor, a gente já ouviu, Evangelho é uma palavra grega que significa boas notícias ou boas novas, mas quais são as boas novas? O que é o Evangelho? O mesmo apóstolo Paulo, quando ele escreve sobre a ressurreição de Cristo, em 1 Coríntios capítulo 15, ele explica o que é Evangelho. Vamos lá comigo? Volta, eu tenho que ir em Coríntios, né? Paulo que escreve, inspirado por Deus, e nós vamos ver muitas coisas que se comparam na sua teologia, porque é o que nós aprendemos dele. 1 Coríntios 15, também vos notifico, irmãos, o Evangelho, as boas novas, que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, e pelo qual também sois salvos. Quer dizer que nós somos salvos pelo Evangelho. Se o retiverdes tal como vô-lo tenho anunciado,
se não é que crestes em vão. Então o que é? Aí ele começa a resumir. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi. O que é o Evangelho? É que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras. E que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras. Essa é a diferença. O Evangelho é a morte e ressurreição de Cristo. Sem a morte de Cristo, não haveria como ter o Evangelho. Quando Jesus morre na cruz, ele morre para pagar os nossos pecados. Pense bem, olha, no Antigo Testamento, que é onde Deus revela como seria a salvação, o povo judeu tinha os seus sacrifícios. Eles pegavam um animal, matavam, esparramavam o seu sangue no altar para perdão do pecado. Aquilo era uma figura do verdadeiro sacrifício. De quarta-feira nós estamos estudando Hebreus. Então você vai nos vídeos de quarta-feira aqui, ou vem na próxima quarta-feira, você vai ouvir sobre o que estamos falando, de Hebreus. E Hebreus fala muito sobre o sacrifício perfeito de Cristo. Cristo tinha o sangue divino. E o Cristo viveu sem pecado. Quando ele morre, ele paga. Desde Adão, nós herdamos o pecado. E como é que esse pecado tem que ser pago? Pelo sangue. Lembra que quando Adão e Eva pecam, eles fazem aventais de folhas de figueira, e Deus faz uma túnica de pele de animais para ele. Um animal teve que morrer. Quando Caim e Abel saem, já são filhos de Adão e Eva fora do jardim do Éden, Abel sacrifica um cordeiro. Sacrifica um cordeiro. Então, sempre teve sangue. Sempre precisou de sangue. Porque sem sangue não há perdão dos pecados. Por isso é que é uma figura de Cristo. Quando Cristo morre, ele cumpre algumas profecias. Primeiro, tinha que ter sangue. Tinha que ser da semente da mulher. Porque lá, voltando lá para o Éden, quando Deus está falando com a serpente, ele fala, olha, a semente tua, serpente, vai morder o calcanhar da semente da mulher, mas a semente da mulher vai esmagar a tua cabeça. Essa semente era Cristo. Aí quando vem Abraão, faz os sacrifícios, Moisés tem toda a legislação, a norma do sacrifício, e esses sacrifícios apontam para Cristo, para o sacrifício perfeito. E quando Jesus nasce, semente da mulher que ele tinha que nascer, e ele morre vivendo uma vida sem pecado, aí ele paga. Por isso que aqui fala em Colossenses, para remissão. Remissão é uma palavra de comércio, é pagamento. Ele foi lá e pagou. E como que ele paga? Com o sangue. É por isso que é louvável, do ponto de vista humano, você querer fazer as coisas melhores que você puder para ser salvo. Eu acho louvável, você vai ter uma vida moral boa, que bom. O problema é que não vai salvar, eu tenho que dar uma péssima notícia. Ah, pastor, quer dizer que eu posso fazer o que eu quiser? Não. Você tem que aceitar Cristo. E como é que aceita Cristo? A gente se arrepende do pecado e fala, Senhor, o que eu faço para me salvar? Eu só quero saber o que eu faço. Me diz o que eu faço, por mais absurdo que seja. Olha, eu quero me salvar, então o senhor quer que eu não me separe da minha esposa, do meu marido, eu não vou separar. O senhor quer que eu seja honesto, eu vou ser. O senhor quer que eu não mate, eu não vou matar. O senhor quer que eu leve um tapa na cara e ofereça outra face, eu vou fazer. O que o senhor quer? E Deus só fala, arrependei-vos e crede no Evangelho. E daí a gente fala, não, mas isso é muito pouco. Então, é que é só isso. O problema é que aquela ideia que eu brinquei com você agora há pouco, quer dizer que eu posso fazer o que eu quero? Quando nós aceitamos Cristo, a transformação muda esse perfume, como eu falei,
quando aceitamos Cristo, a nossa vida é diferente. João escreveu o seguinte, primeira carta de João, lá no finzinho da sua Bíblia. Primeira carta de João, capítulo 3. No verso 2, o apóstolo escreve assim: Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também Ele é puro. E aí a nossa vida é uma purificação, porque nós queremos seguir o exemplo de Cristo. E daí nós queremos fazer em gratidão a Deus. E daí não é uma obrigação, olha, se eu não for para a igreja, eu vou para o inferno, se eu pecar... Não. A gente faz com prazer, mudou. Sabe aquela coisa quando a gente era criança? A gente queria, bom, agora mudou por causa da educação. Mas pelo menos no meu tempo, quando eu era criança, a gente queria doce, não queria verdura, não. A gente não queria. Agora pode ser que as crianças mudaram, né? Agora a criança gosta até de jiló, eu acho. Gosta, né? Gosta? Não, né? Não, nem todas. Então não mudou muito, tá vendo que eu não estou tão velho, hein? Tá vendo? Não mudou muito, não. Mas a gente quer. Mas aí quando a gente fica grande, a gente fica adulto, a gente começa a comer essas coisas, já notou? E daí quando a gente olha para a criança e fala, mas não é possível, eu dei um saco de bala para essa menina, ela chupou a bala, mas eu não aguento comer tanto doce. É porque o nosso paladar muda. E daí a gente já fala, não, eu já sei que não é bem assim que eu vou comer. Eu até vou pegar um doce de vez em quando, mas eu quero mais verdura. E às vezes a própria doença vai nos fazendo mudar. É assim. Quando nós aceitamos Cristo, a gente começa a mudar o nosso paladar. A gente fala, bom, agora eu preciso de cuidar desse corpo, porque ele é o templo do Espírito Santo. Agora eu preciso de olhar, não para o próximo vai me aproveitar dele, mas para o próximo, para eu amá-lo. Essa é a diferença. Agora eu não quero as coisas para mim. Agora eu quero dar as coisas. Eu tenho prazer em dar, porque é melhor dar, entregar do que receber. Agora eu não quero mais exigir os meus direitos. Agora eu quero ajudar você a ter os seus direitos. Porque agora Cristo mudou e a minha esperança não está mais aqui. Agora eu já sei que a Covid levou tanta gente. Sabe essas pessoas que estão brigando, fazendo opções por causa da Covid? Algumas até morreram da própria Covid. E outras podem falar, tá vendo, eu ganhei dinheiro e não morri. Mas tenha certeza, vai morrer. Vai morrer. Se não for de Covid, vai chutar, vai dar um topão na cama e vai infeccionar e vai morrer. É assim, vai morrer. Porque todos vão morrer. É uma ordem. Mas quem tiver Cristo vai ser diferente. Porque o pecado não nos será imputado por causa de Cristo. É isso que Paulo está falando lá para os Colossenses. Quando diz, volta para Colossenses lá, quando ele está falando isso, eu escuto de vocês isso por causa da esperança que vos está reservada nos céus. É aqui. Sabe, não estamos esperando as coisas desse mundo, estamos esperando no céu. Sabe por quê? Porque eu não sei se eu vou ficar tão rico quanto você. Eu não nasci tão bonito quanto você. Eu não nasci com tanta cultura quanto você. Mas um dia, eu e você morreremos. Não tem jeito. Talvez eu demore um pouco menos. Talvez você viva um pouco mais. Mas vai morrer. Vai morrer. Ah, que bom, tal pessoa morreu com 110 anos. Que bom. Mas morreu. Não tem jeito. E aí, quando morrer, você tem um outro destino. E Jesus nos falou que preparou um lugar. Um lugar para aqueles que o aceitam. Isso é o Evangelho. O Evangelho são as boas novas de Cristo, de que o pecado tem solução. O Evangelho são as boas novas de Cristo, de que com Ele estamos livres de condenação eterna.
o Evangelho são as boas novas de que o Senhor Jesus Cristo aboliu a morte e nos trouxe a vida. Isso é que é o melhor. E sabe, você não tem que ficar na fila. Para tomar vacina, a gente tem que ficar na fila, esperar 2 doses e ainda arriscado a pegar Covid depois da 2ª dose. Certo, meu irmão? Olha lá. Tem até um testemunho vivo aqui. Fala, pastor, a vacina não adianta. Irmãos, nada adianta. Vai morrer. Toma vacina, hein? Que daí você pode segurar um pouquinho mais a morte. Não é para não tomar vacina, não. Pode tomar, eu já tomei a minha primeira dose. Né? E daí, pastor? Está meio garantido? Irmãos, eu tomo todas as vacinas. Pega a minha carteirinha de vacinação, eu fui lá. Esse ano que a gente foi lá no posto, aí eu fui lá e falei para a moça, olha, eu quero tomar a vacina da gripe. Ela olhou e falou, não, moço, mas você tem... Moço eu coloquei, ela não falou moço. Ela deve falar do senhor, vovô, alguma coisa assim. Não, mas falta um monte de vacina aqui, vamos atualizar a sua carteira? Eu falei, que legal. Pensei que ela ia pegar uma caneta para atualizar a carteirinha. Não, ela pegou um monte de agulha. Mas eu tomei tanto assim que eu bebia e falei, estou suando aqui desse lado, de tanto furo que deu. Olha, eu não sou exagerado, mas eu devo ter tomado quanto? Umas 500 vacinas naquele dia. Estou exagerando. Mentira, estou exagerando. Mas haja seringa, viu? Toda hora, clic, 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 clic. Falei, era melhor uma caneta, né? Mas daí, por quê? E aí adiantou? Irmãos, de algumas doenças eu não vou morrer. Espero. Mas a morte, ela vai me pegar, não tem jeito. Do mesmo jeito, se você não tem Cristo, sabe, a Bíblia diz que o diabo, ele está ao redor. Mas com Cristo, ele vence a morte. É a única vacina realmente eficiente, é o sangue de Jesus Cristo. Porque o sangue de Jesus Cristo nos livra de todo o pecado. E aí nossa vida muda. É isso que a igreja de Colossos estava falando. De onde ele ouviu isso? Volta lá para a gente ir terminando, né? Ele fala, olha, onde é que vocês aprenderam isso? No verso 7, nós já lemos isso, mas eu vou ler de novo, né? Como aprendestes de Epáfras, nosso amado conservo, servo junto conosco, que para vós é um fiel ministro de Cristo, o qual nos declarou também o vosso amor no Espírito. Epáfras era, como eu disse, o pastor da igreja que ensinava para eles a palavra. E sabe por que você está aí na frente desse computador, televisão, celular, não sei o que você está assistindo, e por que vocês estão aqui? Porque nós estamos falando da palavra de Deus, é só por isso. Não vieram aqui para ouvir minha voz, para nada, vieram aqui porque querem saber da palavra de Deus, o que a palavra de Deus diz. Crede no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. É isso que a Bíblia diz. Que aqueles que não têm Cristo já estão condenados, porque rejeitaram o Filho de Deus. É isso que a Bíblia diz. Se você for para casa sabendo disso, que só se arrependendo dos seus pecados é que tem salvação, já valeu a mensagem, não precisa de lembrar de mais nada, é só isso. É só isso. Era isso que Epáfras tinha ensinado. E ele fala para Paulo, olha Paulo, está vendo? Eu ensinei isso para eles. E Paulo fica contente. E daí Paulo diz o quê? Já que eu ouvi isso, verso 9. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que estejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda a boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. O que é que nós estamos aqui? Estamos aqui para conhecer mais do Senhor Deus. Sabe, o Evangelho, ele, como eu disse, ele produz um cheiro novo em nós. O Evangelho tem que mudar a nossa vida. Mudar. Ele tem que ter mudado. Não dá para conformar nós, os cristãos, esses chamados aqui, santos irmãos fiéis em Cristo, eles caem no pecado. O pecado existe na nossa vida.
A única coisa que nós temos que batalhar é para que o pecado sempre seja uma exceção. Não pode ser regra. Puxa vida, pastor, se tem um lugar que eu peco é no trânsito. Já vi essa história, já escutou? Ah, você peca no trânsito, então eu vou te dar um conselho. Rasga sua carta de motorista. Se for digital, não renova. Ô, pastor, é melhor, Jesus mandou arrancar o olho. Estou sendo bonzinho. Ué, então para de dirigir, não tem problema, irmão, para de dirigir. Olha que bom, você para de dirigir, quem fica nervoso é o outro. Deixa o motorista ficar nervoso, para que você vai ficar dirigindo? Eu fui com um senhor dirigindo e foi muito interessante. Ele é um senhor crente, amigo meu, tem mais de 80 anos, ele dirigindo é muito interessante. Porque ele entra nas coisas, não dá seta. E o pessoal xinga e ele olha assim, como se não fosse com ele. Deus abençoe, e continua a vida. Aí eu falei, que legal dirigir com ele. Ele está sempre calmo, os outros estão tudo nervosos, mas ele está calmo. Aí, ó. Ele não pega no trânsito, irmãos. O guarda não deve ficar muito contente com ele, mas ele leva na boa, irmãos. A vida não é tão complicada. Fica nervoso porque quer, para com isso. Nossa vida tem que ser transformada. Como é que transforma? Eu ajo, e você também, pelo que você acredita. Acredita. Já viu, vou voltar a falar de futebol. Eu vi 2 casas na televisão, há um tempo atrás. Um era de um corintiano. Era tudo preto e branco. E vi um de um palmeirense, que era tudo verde. Tudo verde. Então, pode ser que outros times tenham isso, mas o que eu vi foram esses 2, tá? Aí eu fico pensando, né? Puxa, será que eles são fanáticos ou será que eles são sinceros? Porque, de certa forma, o que eu visto, o que eu falo, a forma que eu ajo, tem tudo a ver com aquilo que eu creio. Tudo que eu creio, eu ponho nas minhas palavras. Quando eu brinco com vocês de futebol, aí você que já me viu assistindo o jogo, você já me viu, eu pego quantas vezes, né? Copa do Mundo, que todo mundo para. Eu falo, pessoal, vou fazer pipoca. Que a parte melhor de assistir é comer pipoca. Eu falo, faça pipoca. Se sair gol, vocês me avisam. Bom, eu vou saber, eu vou aí e vejo de novo, repete mesmo. Depois repete, eu não preciso. Quando tem o gol, eu vou lá para 5 vezes. Eu volto, então eu fico tranquilo. É isso que eu acredito. Então, por exemplo, dificilmente eu vou ficar apertado para ir no banheiro na hora do jogo. Eu vou falar tchau, tchau. O jogo que fique sofrendo, eu não vou sofrer. Agora, tem gente que não, né? Não vai. Fora aquelas coisas, mas fala, tem gente que, usa sempre a mesma roupa, já teve essas histórias aí, ó, tem até nojento, né? Eu já vi gente falar, eu uso a cueca todo jogo, a mesma cueca sem lavar. Eu falo, meu, o que é isso? Vai, aí também já exagera, mas é assim. Por quê? Eles não são fanáticos, só são sinceros. Nós também somos assim, porque você age do jeito que você pensa. Quer ver? Quando Paulo escreve aos Tessalonicenses, vamos lá, 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 1. E já estamos bem no finzinho agora, hein? Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que assim como recebestes de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que possais progredir cada vez mais. Porque vós bem sabeis que mandamentos vos tenho dado pelo Senhor Jesus. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. E aí, tem mais coisas, eu vou parar aqui, porque eu quero voltar para Colossenses, que é onde me importa lá. Verso 10, que é o último. Para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. A gente muda as palavras, mas na verdade o conceito é sempre o mesmo. Quer dizer, você que trabalha numa empresa grande aí, agora você deve ter um departamento de, como é que se fala? Me ajudem? É compliance que chama o negócio? Compliance? Olha que nome bonito. Pastor, o que é compliance? Compliance é você entrar dentro das regras. No nosso tempo chamava de auditoria, quase a mesma coisa. Compliance, o cara chega lá e fala assim, olha, tinha que fazer redondo, não fez redondo, está errado. Pronto. Aí, o departamento de compliance
compliance de uma empresa, ele vai dar as normas de como você, funcionário, vai agir. Então, por exemplo, lá vai ter, olha, você não vai dar dinheiro fora da nota fiscal. Se você der, está errado. Isso é compliance, é isso, né? Vocês estão aí no mundo corporativo, é isso? Na verdade, o que o Paulo está falando, isso sabe o que é? Andar dignamente de acordo com o que a empresa crê. É isso que é compliance. A Bíblia já tinha isso, 2000 anos atrás. Olha o que Paulo está dizendo assim, olha. Volta aqui no verso 10. Para que vocês possam seguir as regras de compliance de Cristo. É isso que ele está falando. Porque é isso que é dignamente. É desse jeito. Aqui tem a regra, você tem que andar assim. É isso que ele está falando. Cristo falou que era para andar sem pecado. Então você anda sem pecado. Cristo falou que não era para você andar com fornicação, que é o sexo fora do casamento. Não era para andar com prostituição, que todo mundo sabe o que é. Não sabe, você não pode roubar mais, que todo mundo também sabe o que é. Ele fala, é só isso. Isso é o compliance, isso é andar dignamente. Quando uma pessoa perguntar lá no seu turno, o que é compliance, você fala, é andar dignamente, de acordo com alguma regra. Isso é digno. Dignidade tem a ver com esse equilíbrio, sabe? Eu tenho regras e eu tenho a minha atitude. E aí eu pergunto para você, nós vamos encerrando aqui, como é que está o seu compliance? Você tem aqui as obras de regras. As regras estão aqui. Já faz 2000 anos já. E alguns muito mais. É só andar. Tem andado? Se você tem andado, sabe o que vai acontecer? Não a empresa, porque não estamos trabalhando com a empresa, mas o Evangelho de Cristo estará sendo frutificado, estará crescendo, e nós vamos ouvir de você que você está andando dignamente com o que aprendeu de Cristo. Se isso não está acontecendo na sua vida, eu peço que você leia de novo as regras e mude. Deus não nos despede. Não. Você vai continuar sendo salvo. Só que Ele vai te dar tanta dificuldade para você ir aprendendo. Aprendendo. Por isso que, sabe que no Salmo diz, eu vou brincar de novo, hein? Foi bom quando eu errei as regras do compliance, porque eu apanhei. É isso que diz lá. Quando eu sofri, eu aprendi os teus estatutos. Não apanhe mais. Se você tem Cristo, você já pode andar dignamente, porque Ele já te salvou. E se você não tem Cristo, essa é a sua chance. Arrependa-se dos seus pecados. Fale, eu quero andar do jeito que está falando aí. Isso é ser cristão. Paulo continua a carta de Colossenses, e eu não vou continuar, mas o mais importante é isso que eu queria deixar para vocês, para nosso estudo dessa noite. Tudo isso que nós fazemos é para aprender a andar dignamente diante do Senhor. Aí sim, nós vamos frutificar e crescer no conhecimento de Deus. Vamos crescer juntos, meus irmãos. Vamos lá. Se a pandemia diminuir, nós continuaremos trabalhando. Se tiver essas... esqueci o nome. Como é que chama? Delta lá, como é que chama esse negócio que está falando que está acontecendo agora? É outra cepa, né? Se tiver isso, nós vamos continuar trabalhando. Se vier uma outra pandemia, nós vamos continuar trabalhando. Porque nossa esperança está no céu. Aceite Cristo. Arrependa-se dos pecados. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado por esta noite, pelo estudo, pela carta que o Senhor deixou aos Colossenses. Muito obrigado, Senhor, porque ela nos ensina. E nós pedimos ao Pai que se hoje alguém aqui não tem Jesus Cristo, que possa se arrepender dos pecados, que o Senhor toque no coração, que se arrependa dos pecados e aceite Cristo e mude sua vida. E, Senhor, se algum crente fiel, santificado, como a Bíblia diz, está andando fora, Senhor Deus, do teu evangelho, não está exalando o teu perfume, que o Senhor tenha misericórdia para mudar este coração. É o que nós pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém.